Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Focuscast. Dessa vez o 25º episódio. Olha só, 25º. Estamos bem acelerados, graças a Deus. Por falar em Deus, obrigado, Senhor, por mais essa bênção que está indo para o ar. Mais uma história maravilhosa, ensinamentos poderosos. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que investem, aqueles que acreditam na nossa marca, na nossa história e nesse programa. Eu quero agradecer a Visão Transporte, da pessoa do meu irmão Wilson, da sua esposa Lúcia, dessa família maravilhosa que tem transportado sonhos para todos que ali procuram eles. Então, se você quer transportar algo da sua casa, sua empresa, quer fazer uma transferência de interlocalidade, quer buscar mercadorias dos seus fornecedores, procure a Visão Transporte. Com certeza você será bem atendido ali com o Wilson, ok? Eu quero também agradecer a Design Móveis e Decorações, a pessoa da nossa irmã Débora Verônica, também uma gestora de primeira, uma mulher prima, uma mulher que tem uma pegada maravilhosa no quesito gestão empresarial, uma mulher que veio para Araguaína e tem sido bem sucedida. Se você quer decorar a sua casa, a sua empresa, o seu ambiente, procure a Débora Verônica lá na Design Móveis e Decorações. Você não vai se arrepender. Ela tem um bom preço, um bom parcelamento e você vai amar. Também o Marcos Consultor e Empreendimento na cidade de Marabá. Eu também agradeço a família Aranete, que agora tem Aranete Play no shopping de Araguaína. Muito obrigado, Rafael e toda a família Aranete, por também nos ajudar nesse empreendimento aqui. A Íntimos Cosmético, que também agora tem a Eva distribuidora, da pessoa do Ezerhal e da Ruth Nilce, também um casal que, em meio a tantas adversidades, não para de investir no reino, não para de acreditar nesse programa. Então eu quero agradecer a Deus pelo Ezerhal e pela Ruth Nilce, por ser esse distribuidor de cosmético em todo o estado de Tocantins, Pará e Maranhão. Muito obrigado a vocês também. E ao Dr. Jairo Rocha, um médico formado em medicina integrativa que atende na cidade de Xinguara e Marabá também online. Então, se você quer buscar uma renovação no seu corpo, você quer ser atendido e acompanhado por um bom médico, procure o Jairo. Ele tem uma pegada maravilhosa e com certeza eu sou paciente também dele. Então eu indico também o Dr. Jairo Rocha. E também a Hiperfarma, que também faz parte da rede das farmácias do Grupo Campelo. Daniel e Poliane também não têm medido esforços para nos ajudar e também são detentores de bons preços e boas mercadorias nas suas farmácias. Procure uma das farmácias no Grupo Campelo que você será também bem atendido. E também a Renovar Recapagem. Basterli, muito obrigado. Se você quer fazer um trabalho no pneu do seu trator, do seu caminhão, então procure a Renovar Recapagem, é a melhor de Araguaína. Tá ok? Você não vai se arrepender por isso. E por último, a Avó Tuca, que é aquela lanchonete que mata a nossa fome com delícias. Daqui um dia eu vou trazer aqui para o nosso programa aqui, Rodrigo Damas e a doutora Ilê também faz aqueles melhores salgados de Araguaína. Eles atendem hoje na Avenida Demar Cid Ferreira, esquina com a Tocantins, em frente ao Hospital Regional, na loja 1, na loja 2, na Clínica da Imagem, na loja 3, Hospital São Lucas, na loja 4, Faculdade Facite, Campo 2, na loja 5, Rádio Informática e na loja 6, a conveniência do posto Toca da Onça, na Avenida Filadélfia. São essas as pessoas que têm acreditado no nosso programa. E sem perda de tempo, sem muitas delongas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio do Focuscast. E hoje é um episódio especialíssimo. Especialíssimo por quê? Porque eu tenho a honra de conversar com um homem que eu admiro muito, mas é muito mesmo. E não só por aquilo que ele construiu na sua vida, mas porque ele é um dos meus melhores amigos e conselheiros e meu irmão caçula, além de ser o meu braço direito no Ministério Ágape. Eu falo do Wilson de Freitas Lopes, que está aqui na minha frente, um empresário bem-sucedido, uma referência de gestão e finanças, um bispo, um homem de Deus e um dos nossos patrocinadores aqui no Focuscast. Wilson, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade aqui
estar aqui com você. É um sucesso esse programa, né? Isso a gente não tem dúvida, né? Desde o início a gente sabe que o trabalho que vocês têm feito, você, a pastora Meire, a apóstola Meire, é um trabalho para que possa as famílias ter um crescimento. Então, se traz uma bondade no meio da nossa casa e no meio da sociedade, nós estamos juntos e estamos caminhando aí. Eu quero cumprimentar a todos vocês, né? E estamos aqui para bater esse papo. Opa! Gente, é meu irmão, entendeu? É meu companheiro, é um homem que eu tenho uma grande afinidade por ele, com a família dele. Nossos irmãos, nós somos bem unidos, né? Graças a Deus, o nosso papai, seu Manuel Messias, nossa mãe, Dona Josa, prestou esse grande serviço a nós, né? Viemos bem do interior, né? Da Exatamente. roça mesmo, e aqui estamos, né? E hoje 5 filhos, né, Vils? 5 Todos filhos. praticamente formados, né? E eu louvo a Deus por isso. Inclusive o Wilson foi a pessoa que me alimentou, me impulsionou a abrir esse programa Foxcast. Eu tinha todo o projeto na minha mente, mas estava assim, engavetado, né? Estava gerando, e tem coisas que a gente precisa parar de gerar e agir. E agir. E aí a prova, o quanto ele é visionário e o quanto ele é bom nessa área da gestão, que ele tocou nos meus vazios e disse assim, tá na hora, vamos abrir o programa, né? Porque nós tínhamos um programa antigamente, o programa Ágape, antes de até existir igreja, né? E aí, com base nisso, ele falou assim, por que você não abre o seu programa Fox, o programa podcast, né? E aí nós fomos pensar no nome, né, Vils? Foi. Então eu quero agradecer a Deus e a você também, você, Ulisses, também, que me deu muita força, a Joninha, seus filhos, para abrir esse programa. E tem sido uma bênção aqui para nós, viu? Que coisa boa. Assim, o sucesso é natural, ele vem naturalmente, né? É igual eu já falei, o que você vem prestando à sociedade é algo maravilhoso. Então, isso a gente não pode deixar no esquecimento. A gente tem que estar alimentando, porque essas sementes elas estão sendo jogadas no meio da cidade e cada sementezinho que cai no meio de uma casa, no meio de uma família, isso vai enriquecendo e vai trazendo É vidas verdade. para o reino de Deus, né? Mas o podcast aqui hoje é seu. Oh, que coisa boa! A figura máxima aqui é você. Somos Então, nós. Wilson, vamos falar um pouco, por exemplo, da infância e as referências familiares. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: antes de empreender com as mãos, a gente precisa aprender a empreender com a mente. Certo. Eu lhe acompanho, sou mais velho do que você, e eu sei quem é você, mas para que os nossos telespectadores saibam quem é o Wilson, eu pergunto como o fato de ser o caçula entre 5 irmãos, numa casa cheia de aprendizados e desafios, né? Como isso moldou a sua visão de vida, a sua mentalidade, como isso abriu, como isso foi referência para você. Olha, Amilson, isso para mim não teve dificuldade. Graças a Deus eu comecei no meio de uma família que não tinha dinheiro. Mas a maior riqueza que uma família pode ter, eu tinha, que eram meus pais. Né? Minha mãe ainda está viva, meu pai já é falecido. Mas a cada abraço, a cada ação que eles faziam, para que pudesse a família ter o privilégio de ter uma comida melhor, do que ter uma cama arrumada, e isso a gente vai aprendendo no meio disso. Então a família me impulsionou muito para que eu pudesse aprender e alimentar a esperança que os meus sonhos vinham surgindo conforme a idade vem alcançando. Né? Eu louvo a Deus por isso, porque essa referência ela é poderosa. Quando você adquire isso de berço, você vendo nosso pai trabalhando,
pegando no pesado desde pequeno, nossa mãe também, trazendo a gente para a cidade. E você sempre foi esse garoto visionário, empreendedor, que sabia o que queria. Eu me lembro muito bem quando você desejou trabalhar fora. Então isso deu pontapé na sua vida profissional. Então eu até te ajudei, né? Exato. Você no seu primeiro emprego. Então assim, na loja de ferragens, né? Então foi na loja de ferragens que Deus começou a te moldar como um empresário, né? Porque eu vejo que você sempre foi aquele homem relacional, relacional. Você sempre foi dado a conversar com as pessoas, a ter um papo legal. Então, como foram, Wilson, aqueles primeiros passos no mercado de trabalho? Né? Quando você entrou naquela loja de ferragens, depois você passou por uma multinacional, em seguida você trabalhou numa empresa local aqui da cidade. E assim, o que dessas experiências ainda vive no seu dia a dia como gestor? Porque foi dali que você começou a exercer. Então a pergunta é essa: diante dessas experiências do seu dia a dia como gestor, como isso aconteceu e ocorreu? Olha, isso é muito simples. É como se fosse um alicerce de uma casa, Uhum. né? Como eu falei, a minha história já começou no meio da minha família. Quando meu pai me incentivava a pegar ali um saco de arroz, levar para a feira, num carrinho de mão para me vender, trazia um bruto da quaresma, me entregava para me vender, né? Então tudo isso ali já começou a alimentar essa essa parte do comércio, essa parte onde nós poderíamos exercer e ter ganhos, porque a gente sabia, a gente olhava as referências que tinha na cidade. Começava a ver que os empresários, os comerciantes, tinham uma vida um pouco mais folgada, um pouco mais tranquila. Então a gente começou a prestar atenção. E eu tenho uma gratidão muito grande, que realmente o meu primeiro emprego de carteira assinada, você me ajudou, né? Foi com o Dixon, ali na loja na Ferra Norte, né? Com a Débora. E ali eles me acolheram. Nós estávamos jogando basquete lá né? Isso Quando, mesmo. né? Tava No jogando basquete ginásio. no ginásio da Neblina. E quando eu conversei com o Dixon falou: olha, vai lá amanhã. Vai lá e nós vamos conversar. E fui para lá e o Dixon me acolheu. E ali no meio daquela loja de ferragem foi onde começou tudo, a minha história. E eu louvo a Deus e agradeço a Alício Abneres, que era o proprietário geral, o Dixon, que começou ali, a Débora, e ali que começou a minha história. E isso foi passo a passo, estudando, compartilhando, prestando atenção e buscando o sonho que a gente queria, que era ter uma vida melhor. Rapaz, interessante, Wilson, porque você falando da nossa infância, né? Do nosso pai, porque assim, eu sendo mais velho que você, esses brutos da quaresma, quem primeiro começou a se vender fui eu, no carrinho de mão. Aí depois disso eu desejei vender din-din. Pois Aí é, colocava a mãe para fazer din-din e eu ia vender lá no Senai, na delegacia, entendeu? Pra você ver, por que eu estou falando isso? Porque era eu que tinha tudo para ser um comerciante e não sou. é porque Deus trouxe um chamado diferente, né? Pois é. Então Deus estava guardando isso para você. Você, aquele menino que estava lá observando, curioso, trabalhador, sempre foi trabalhador, nunca foi preguiçoso, sempre acordando cedo, que nem o João Manuel, né? O tempo todo. E aí começou a transição para o empreendedorismo. Então, eu digo que empreender é espiritual, né? Por quê? Porque é mordomo do que Deus confiou a você. Porque o empreendedorismo é algo que Deus nos dá. Então, ser um homem de fé não te afasta dos números. Muito pelo contrário, te ensina você a dominá-lo. Dominar os números. E a gente sabe que você é mestre nisso. Então, diante disso, Wilson, como foi essa virada de chave? Sair da segurança da CLT, carteira de trabalho, né, da segurança de ter um emprego e assumir o risco e a responsabilidade de liderar empresas como a Visão Transporte e a Top Brasil Autopeças. Amilson, hoje eu tenho minha formação, né?
sou formado, tenho 2 cursos superiores, tenho uma experiência muito grande no comércio, graças a Deus, mas onde eu mais aprendi foi na igreja. Onde Deus me levou, porque ali eu pude tratar as coisas do reino com tanta seriedade, administrar sem dinheiro, ter relacionamentos e o superior, aprender a ouvir o superior e aprender a liderar aqueles que estão mais embaixo. Então, para mim, foi uma grande escola. A igreja, da onde a gente começamos, foi a base inicial ali para que começasse a continuação desse projeto, dessa transição. Então, quando eu estava trabalhando com a CLT, eu estava trabalhando, mas a minha cabeça já estava enxergando lá na frente. Já estava enxergando lá na frente. Eu apenas estava passando por um processo para que eu pudesse adquirir condições para começar. E não posso deixar de... O servo de Deus nunca anda sozinho. O servo de Deus sempre anda direcionado pelas coisas que o Senhor entrega. Quando foi para mim sair da CLT e entrar para a parte realmente empresarial, Deus trouxe um chamado para mim. Deus me levou e me conduziu. Então eu nunca fui sozinho, mas sempre procurei ouvir a palavra do Senhor primeiro. E isso me trouxe uma tranquilidade. A dificuldade teve, momentos difíceis, mas sempre com a fé e a esperança no Senhor. Poxa, cara, o que você está falando aí é tremendo, porque olha só, a junção desses elementos. Você nasce com aquilo que Deus te deu, o DNA do empreendedorismo. É seu, Deus te deu. Você precisa desenvolver isso. Aí como é que você vai desenvolver isso? Aí você tem um pai que, mesmo rude e limitado nas suas condições financeiras, mas é um empreendedor. Eu falo isso porque nós víamos fazendeiros, grandes fazendeiros aqui, sentados na porta da nossa casa pedindo conselhos do nosso pai. Exatamente. Em relação à fazenda. Exatamente. Então, você juntou aquilo que Deus deu, juntou o exemplo do nosso pai, entendeu? E depois juntou a espiritualidade, ou seja, não tem jeito de dar errado. Não tem jeito. Não tem. Sabe? E isso é quem vai fomentando e quem vai fazendo o crescimento natural. Por isso eu estou falando, eu nasci num lar onde não tinha dinheiro. Mas tinha um amor. Eu lembro quando ali meus pais, minha mãe incentivando, trabalhando o dia inteiro, mas chegava à noite, colocava para ensinar as tarefas, né? Minha irmã, a Dilma, era minha professora, né? E tudo isso vinha colaborando para o nosso crescimento. E o nosso pai sempre ali acordando cedo, mesmo que, igual você falou, era uma pessoa analfabeta. Mas não teve nenhum dos filhos que não teve uma ajuda dele. Todos começaram com a ajuda dele. Então, um homem desse deixou um legado muito grande. Não posso deixar de momento algum de homenagear ele. Porque foi uma pessoa que me incentivou. Se hoje eu sou o que sou, é porque os meus pais, meu pai e minha mãe, me ensinaram nos caminhos que eu deveria andar, né? E viu, assim, muitas pessoas questionam os princípios bíblicos do mercado de trabalho. Inclusive, muitos empresários até escondem a sua identidade de cristão. Então, entre fé e mercado, por exemplo, princípios bíblicos funcionam no mercado. E você é prova disso. Eu vejo que você é prova disso. Entendeu? Então, lembrando que você é autoridade no quesito gestão e finanças, por exemplo. Inclusive você ministra com a sua esposa um curso de organização financeira chamado CRAW, né? Aí eu pergunto, como a sua fé, como ela influencia diretamente nas suas decisões empresariais? E como você lida com os desafios do mundo
dos negócios sem perder os valores do reino? É muito simples. É muito simples. O reino de Deus, amigos, tem uma simplicidade muito grande. Para que eu possa viver o evangelho, eu não preciso inventar tanto. Eu apenas preciso viver o evangelho. Para que eu ter tanto dinheiro se eu não vou poder desfrutar de tanto? O que eu preciso ter é o tanto suficiente para me viver. O crescimento ele vem natural. Então, eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, essa semana eu recebi uma ligação de um diretor de uma empresa multinacional, né, multinacional, que eu tive contato com ele há 1 ano e 8 meses atrás. E ele me fez uma proposta de trabalho, de uma parceria, junto com a empresa que ele trabalhava, que era outra multinacional, empresas grandes. E quando ele me fez essa proposta, eu falei para ele o seguinte, foi o que impactou ele. Eu falei, olha, eu vou orar e vou pedir a Deus. O que Deus me falar, amanhã eu te dou a resposta. E esse rapaz, esse homem, foi desligado da empresa alguns dias depois. E aí, no meio dessa transição, nós dois perdemos o contato. Passou alguns meses, ele me ligou. Passou uma mensagem para mim. E eu comecei a evangelizar essa pessoa. Era uma pessoa que estava separada da sua família. Voltou para o lar. Restaurou sua família. E quando foi essa semana, ele me ligou. E se reconciliou com o Senhor. Voltou a trabalhar em outra empresa. Grande. E me ligou. Me oferecendo ali condições de trabalho. Você quer ser meu parceiro novamente? E aí nós começamos a conversar e ele foi me explicar por que ele estava me ligando. Porque a admiração que teve no dia que eu dei a resposta para ele. Então, quer dizer, se eu tenho o Espírito Santo do Senhor que anda comigo, eu não posso anular ele em momento algum. Se eu for anular só para ganhar dinheiro, eu não quero. Mas eu quero ter a prosperidade junto com minha salvação. Essa é a minha maior riqueza. É o que o Senhor tem para me entregar. É a vida eterna. Eu vejo você uma pessoa de valores maravilhosos. Você é um homem que, conforme disse aqui o pastor Elzimar no último episódio, você é um homem que consegue aplaudir o seu nome, a sua história e o seu caráter. Eu vi você galgando, começando desde o início. E hoje, para quem olha você hoje, porque hoje você é um empresário bem-sucedido, que ainda tem sonhos para realizar, tem. Mas eu quero deixar isso bem claro, viu, gente? O Wilson, ele começou do zero. E com essa graça que Deus deu a ele, e com a experiência que ele teve, a curiosidade, o desprendimento, entendeu? De buscar, inovar, entendeu? Ele se superou e ele passou a ser referência, onde muitas pessoas procuram ele para buscar conselhos dentro das empresas. E pessoas que se falem, pessoas que estão em dívidas e procuram o Wilson hoje como um conselheiro para saber como é que sai daquela situação. Então hoje o Wilson tem os seus recursos porque ele trabalhou muito. Isso eu posso provar e posso colocar a minha mão no fogo por ele e quero te parabenizar por isso, por essa história linda e maravilhosa. Por isso que eu te convidei também para cá. E a gente percebe que você não é um homem fechado para o reino, você é um investidor na família, você não é um cara, porque quando se fala de gestão, o pessoal já associa que aquele homem ele é canguinho. É uma palavra que eu estou usando bem popular, né? E a gente percebe que você não é, você
é um cara de mente aberta, é um investidor na realidade, né? Um empreendedor investidor, que investe na família, investe no reino, investe nas pessoas, né? Fala um pouco sobre isso, Meus, seu graças a Deus, coração. nossa família é uma família, graças a Deus, eu posso dizer que sou feliz no meio da minha família. Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma companheira, uma amiga, uma pessoa que anda do meu lado. A Lúcia foi realmente um presente de Deus na minha vida. E quando a Lúcia chegou, ela, ela não trouxe cobrança, mas ela trouxe comigo, para mim, um apoio. E nós começamos a construir a nossa história. Ali, trabalhando, muitas vezes passando a privação de algo luxuoso, mas o básico Deus dava. E ali nós dois começamos a nossa história. Os nossos filhos começaram a aprender lá embaixo. Todos eles. Graças a Deus, todos eles hoje são empresários, têm suas atividades empresariais, suas formaturas, seus cursos superiores, mas além dos cursos superiores, mas são empresários também. Tudo isso Deus nos deu pela simplicidade, pela maneira de procurar andar certo, correto. E isso foi trazendo com facilidade o crescimento. Porque é isso que eu tenho falado. Não adianta eu ter demais, mas adianta eu ter o tanto o suficiente que eu preciso. Né? Então, assim, os momentos vai se mudando. Vai mudando. Por exemplo, antigamente, o que precisava fazer era eu ganhar 2 e eu gastar 1. E sobrar 1. Depois veio a era da tecnologia, da informática, que eu precisava, antes só precisava aprender a ler e escrever. Hoje, aí depois veio uma era da informática. O que é isso? Informatizar as empresas, e isso a gente vai tendo que aprender. E a gente vai ficando velho, vai tendo um pouco mais de dificuldade. E hoje nós já chegamos numa era que a tecnologia avançou demais, que é a IA. E hoje eu sou um homem de 50 anos. Mas, porém, ainda hoje eu estou aprendendo. Buscando esse conhecimento, para que eu possa não ficar parado no tempo e procurar estar ativo nos nossos negócios. E isso, quando procura o conhecimento e aplica o conhecimento nas nossas atividades, surge o efeito. Eu lembro que tem um palestrante, professor Marins, se eu não me engano, ele contava que a mãe dele passou roupa no ferro à brasa e que hoje estava passando roupa no ferro a vapor. A mesma pessoa ultrapassando várias gerações e tendo que se adaptar, né? Então, as mudanças estão acontecendo muito rápida, né? Isso no mundo empresarial, no meio da igreja, e a família, ela tem que procurar se adaptar a essas mudanças de forma equilibrada. Eu ia até fazer a pergunta, mas você falou, já começou a falar sobre isso, da família e legado. Eu sempre digo que não existe sucesso verdadeiro se sua casa está em ruínas. Exato. Não existe. Então, você é casado, como você disse, com a Lúcia, tem 2 filhos incríveis, que é o Gabriel, que é formado em agronomia, e a Joana Gabriela, que é médica, né? Então, assim, e essa família, sua família, como tem sido um pilar para o equilíbrio do Wilson, homem, líder empresário. E você já começou a falar sobre isso. Se você tem mais alguma coisa que você queira falar em relação a isso, se você tem uma história que te marcou, para você poder contar para a gente crescer, também fica à vontade. Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. É igual eu te falei, a minha base foi a minha casa.
a casa de meus pais. Eu vi a maneira que meu pai e minha mãe me tratou. O que surgiu? Um bom efeito. Para mim ter um efeito positivo daqui para frente, nos meus sucessores, o que eu preciso? Tratá-los bem e ensiná-los a administrar daqui para frente. Porque a nossa idade vai chegando. O cansaço vai alcançando. E nós temos que preparar os nossos filhos, que são nossos sucessores. Uhum. Né? Por exemplo, nós praticamente diariamente, ou no mínimo 1 ou 2 vezes por semana, nós precisamos nos reunir na minha casa e compartilhar de negócio. Olha aí, pessoal, preste atenção no que vocês estão ouvindo, o que nós estamos ouvindo. Temos que aprender. Isso são conselhos. Então você está dizendo que a família tem que reunir 1 ou 2 vezes por semana para falar de negócios. Exatamente. E ali nós vamos ao pé da mesa, não tem segredo com ninguém. Quem está passando um aperto, quem está passando por uma dificuldade, derrama ali perante nós e ali fica. Só que ali nós vamos orar, buscar direção a Deus. Que coisa tremenda, né? cara. E procurar soluções. E vamos juntos somar, fazer um cordão de 3 dobras e procurar atrás. Então, se nós estamos no caminho certo com a família, estamos bem com a família, rapaz, lá fora nós vamos virar um leão. Nós vamos atrás. Se for ter que acordar cedo, vamos acordar cedo. Vamos dormir mais tarde. Por quê? Eu sei que quando eu chegar na minha casa, eu vou ter o aconchego da minha esposa, eu vou ter o abraço dos meus filhos, né? E tudo isso é o que mais traz a valorização e o combustível para a gente correr atrás. Viu, agora tem muitas famílias que não conseguem fazer isso. Por quê? Porque o sacerdote, que é o marido, é o esposo, é o pai, não tem moral para isso. Não é uma referência como marido, não é uma referência como pai. E o que você falaria para esse homem, para essa família? Há condições de mudar isso, virar essa chave, entendeu? Porque hoje você consegue reunir sua família porque eles te respeitam, te admiram e te têm como uma autoridade nisso. Então por isso que eles te ouvem também, né? E eles também têm o direito também a solução também pode vir deles, com certeza, né? É uma troca, né, de experiência. O que você falaria mais para esse homem, esse líder, entendeu? Resgatar esse sacerdócio dele em relação a isso. Olha, eu quero te falar que nunca é tarde. Nunca é tarde. Tudo você pode dar um ponto final e fazer um recomeço. E esse recomeço não se começa sozinho. Começa com Jesus Cristo. Primeiro eu tenho que ser sensível à palavra de Deus. Eu tenho que buscar nas Escrituras o que o Senhor me ensina nas Escrituras. Quando o Senhor me ensina nas Escrituras, tudo fica mais fácil. Porque nada é transformado sem o perdão e sem o amor. Porque para mim amar, eu tenho que perdoar. E para mim amar, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Quando eu me preocupo mais com aquele que está do meu lado, que eu estou servindo, isso se torna algo de um poder de transformação muito grande. Porque em vez de eu querer mudar as pessoas, eu começar a mudar. E se eu quero alcançar o lado bom da vida, eu preciso mudar. Então eu digo para essa pessoa que a primeira coisa que ela precisa é buscar o Senhor. Que ele vá mergulhar na palavra do Senhor. E dali ele começa a entender o que é um servo de Deus. E ali ele vai caminhando para empreender, ele vai caminhando para ter uma família boa, porque traumas tem. Existem traumas. A consequência do pecado é natural. Vai acontecer. Só que a coisa mais importante é que esses traumas Deus cura. Se eu nunca tive um pai,
se eu nunca tive uma mãe igual eu tive, graças a Deus, mas eu tenho o Pai do céu. Eu tenho meu papaizinho no céu. Que esse papaizinho no céu, quando foi, ele falou assim: eu vou deixar o meu Espírito Santo, o Consolador, com vocês. Então eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso viver isso. E quando você começa a viver isso dentro da sua casa, as coisas mudam e o progresso vem. Eu vejo quando Davi levou a arca Uhum. ali, aquela casa. Uhum. Dentro de 3 meses tudo mudou. Uhum. Teve prosperidade, o gado melhorou, a família se organizou. E o cara, o que aconteceu? Quando Davi foi buscar a arca, ele falou: opa, eu vou junto. Mulher, arruma os trem aí que eu vou junto. Por quê? Porque a presença de Deus nos traz transformação. Uau. Então, Wilson, não é o dinheiro que deve nos conduzir, mas é o propósito Mas é o propósito. de Deus sobre as nossas vidas. É possível um empresário hoje ser bem-sucedido naquilo que ele propõe no seu negócio, sendo honesto, sendo pagador de imposto, mesmo diante de, de, um, de governos como estes, de uma vida econômica como essa que estão vivendo no país. O que você falaria para esses empresários? Olha, é muito simples. Jamais nós somos 100% perfeito. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, Atire já a primeira pedra. né? Então, não existe ninguém perfeito, mas nós estamos caminhando para a perfeição. O que eu devo fazer? A honestidade precisa existir. Uhum. A mentira tem que ser cancelada no nosso meio. Uhum. Mesmo que nós percamos um negócio lucrativo, mas nós precisamos ser verdadeiros e honestos. Uau. Nós precisamos ser verdadeiros e honestos. Em relação à parte tributária, precisa sonegar o imposto? Precisa não pagar o imposto? Eu tenho que voltar. É por isso que eu falei a importância do estudo e do conhecimento. Porque as leis trazem brechas e trazem maneiras de você diminuir a parte tributária. Então eu tenho que ter o conhecimento ou buscar naquele que tem, Uhum. para que possa baixar minha carga tributária, Uhum. para que eu possa ter condições de ir melhor e crescimento maior com uma margem de lucro melhor. Que aula, hein? E eu percebo, eu sei que você começou realmente do zero, abrindo uma empresa, hoje tem 2 empresas, e porque você focou, né? Você está ali dentro trabalhando, focado e fazendo a coisa acontecer. E não de forma desonesta, mas de forma honesta. Então você tem autoridade sobre isso. E assim, Wilson, e para aqueles que querem começar? Que conselho você daria hoje para aqueles que estão começando, seja no empreendedorismo ou tentando organizar a sua vida financeira, com base nos princípios do reino e também do mercado atual? Quais os conselhos que você daria para essas pessoas? Olha, o conselho que eu te dou: busque conhecimento. Antigamente, nós precisávamos ir para uma biblioteca, ler vários livros. Nós tínhamos que ter tempo para adquirir esse conhecimento. Hoje, através da internet, através da IA, nós conseguimos compactar esses conhecimentos, filtrar com uma velocidade muito grande. Precisamos filtrar o que não é bom, mas grandes conhecimentos podemos adquirir através do estudo, que hoje está fácil. Esse é o principal objetivo. Segundo, acreditar. Crer que você pode mudar. Você pode conseguir. Esqueça do seu vizinho, se ele está sendo bem sucedido, o que ele está fazendo está dando certo. Esqueça daquele que está sonegando o imposto. Esqueça daquele que está fazendo outra coisa. Foca no seu trabalho. Foca no seu sonho. Coloca a pastinha debaixo do braço e vai visitar.
Se é venda, você vai atrás de venda. Se for, tudo tem uma venda. Você nasce negociando. Porque quando você nasce, o médico dá um tapinha para você chorar. Quer dizer, uma negociação. O menino chora para receber o leite da mãe que vai mamar. Então nós temos que aprender que nós precisamos ter o talento de negociar e buscar o conhecimento. Então, é isso que eu falo. Se eu quero adquirir uma história de crescimento, uma história bacana, eu preciso ir atrás. Não, não acredite em sonhos aonde te oferece você ficar sentado como aquele que é gordo e quer emagrecer comendo de tudo. Não funciona. Uau. Eu tive nos Estados Unidos, Wilson, e uma das coisas que me impactou foi, eu vi lá um empresário, amigo da gente, ele é aqui brasileiro, e ele é um investidor, e estava se unindo com outro investidor, ele decidiu construir casas. Agora, olha só, eu participei de uma reunião onde ele estava escolhendo uma construtora e também uma imobiliária para consolidar o negócio. E quando ele foi questionado pela construtora, sabe o que ele colocou na mesa? Ele falou assim, olha, o bairro mais importante de Orlando. Ele falou assim, eu fui no bairro mais nobre de Orlando e eu fui nos lotes mais caros. E lá eu fui de casa em casa. E não fui como um corretor, eu fui como um investidor. Eu sou brasileiro e eu estou querendo investir aqui. Você está com a sua casa à venda, seu lote à venda? As pessoas ficaram impactadas com essa atitude. Porque o americano gosta desse tipo de atitude inovadora, ousada. Né? Eles detestam lá os corretores, por exemplo, de imóveis, porque são muito especuladores. Né? E ele se apresentou como um investidor mesmo. E ele mapeou todo o bairro, casa por casa, lote por lote. E ele foi nos mais caros, porque os mais em conta já tem muita gente investindo, entendeu? Então aquelas casas melhores, os lotes melhores, ainda não tem muita gente investindo. E ele foi nesse nicho. E ele foi atrás, pegando essa palavra e concordando com você. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, porque se você vai atrás, você consegue. Qual que é a maneira que no passado eu tinha visto uma pesquisa, parece que foi pela empresa Nilce, se eu não estou enganado, faz muito tempo, eu não me lembro direito, mas as vendas de maior sucesso era aquela venda de porta em porta. Isso. De porta em porta. Antigamente acontecia isso. Aí eu pego e começo a observar isso. Traz para o mundo de hoje. Por que na internet se vende muito? Nas compras online, né? Nas compras online. Porque ela vai lá dentro da sua casa bater na porta. Você está no seu quarto, olhando uma oferta. Você está no escritório, uma oferta. Você está andando no carro, você para, uma oferta. Então sempre estão te trazendo uma oferta. E isso faz impulsionar a pessoa a comprar. Então quer dizer, se eu vou atrás, se eu vou estudar aquele nicho de mercado que tem, vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Só preciso escolher a maneira correta, o produto correto e correr atrás, porque o sucesso é natural. Que coisa maravilhosa, viu? Como é bom te ouvir e é edificante isso, né? Eu quero, assim, de uma forma toda especial, te agradecer. Mas, antes de tudo, assim, dizer que eu te admiro, eu te respeito, porque você é um vencedor. Amém. Você é um vencedor. Você é um homem direito, você é um homem honesto, é um homem muito amoroso, que tem esse DNA do amor. É um homem sábio, entendeu? Não é bobo. É um conselheiro. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu sei que por detrás de você tem uma grande esposa, né? Inclusive ela está aqui nos nossos estúdios, né? A dona Maria Lúcia, né? Maria Lúcia. Eu queria que você chamasse ela. Vem cá, Lúcia. Vem aqui para perto do seu esposo.
Com a minha cunhada, Lúcia. Lúcia que veio de Goiânia, de uma Sim. família italiana e que conheceu o Wilson. Como é que foi esse encontro, Lúcia? Como é que você conheceu o Wilson? Como é que você se apaixonou por esse homem? É uma história, né, meu amor? Tem É que ter uma um podcast história, todo. né? É uma história que envolve. Para mim, envolve o Senhor, a primeira coisa, né? Porque eu vim de uma terra estranha, de uma terra para uma terra estranha, aliás, vim da minha cidade, do meu estado, e para um lugar que eu não conhecia, né? E eu vim para passar aqui uns 4, 5 dias e acabei não voltando mais para morar nessa cidade que eu nasci e fui ficando por aqui, né? Então eu acho que tem aí o dedinho de Deus, né? Sei. Quando ele me trouxe para cá com uma tia, né? Eu tenho uns parentes aqui na cidade e o filho dessa minha tia já era instalado aqui, era um comerciante, e ela veio conhecer a Araguaína e o comércio que o filho dela tinha aqui, né? E me convidou para vir acompanhá-la. E nisso eu fui ficando. Ela foi embora e eu fiquei aqui e fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar e com o tempo eu conheci esse belo rapaz, né? Ele passava na porta do comércio que eu trabalhava, de carro, levando a mãe dele para o trabalho, todo dia de manhã, e eu achava aquela atitude muito bonita. Ele acompanhar, levava a mãe, depois buscava, né? É bom a gente relembrar isso, né? É. E eu conheci, no comércio que eu trabalhava, eu conheci o pai e o irmão mais velho, que é o Adilson, né? Sem saber que ele era o pai desse rapaz que eu via passar na porta de onde eu trabalhava todo dia. Então, e por intermédio de uma pessoa em comum, essa pessoa que nos aproximou na realidade, Uau. né? É. Então, foi muito bom. Eu tenho, assim, uma gratidão muito a Deus por ele ter me trazido para cá, né? Para eu encontrar a felicidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito feliz, eu me realizei como mulher, como mãe de família, né? Eu tinha um sonho de ter uma família e com ele eu constituí uma linda família, né? Começamos do zero, não tínhamos praticamente nada, mas tínhamos amor, Uhum. fidelidade e vontade de crescer. Eu acho que é isso que nos trouxe até hoje onde estamos, né? Ah, a gente até se emociona, né? Você, cunhada, sempre foi essa mulher educada, sensata, entendeu? Cordeira, mesmo com esse sangue azul raspando na veia, mas assim, eu quero agradecer por cuidar do nosso irmão caçula, por você essa referência, esse esteio na família. Louva a Deus pela sua vida. Eu Amém. glorifico a Deus mesmo. Agora, assim, só para quebrar o gelo um pouquinho, você é goiana, né? Sim. Comedora de gueiroba e de piqui também, né? Fui muito fã. Foi muito fã de piqui, porém casou com o Wilson. E como é que foi essa história do Wilson em Goiânia, conhecer sua mãe? E a sua mãe estava cozinhando piqui lá? E você Não, não gozava? foi bem assim. Como é que foi, como é que foi essa A história, história Lúcia? do piqui, né? Quando eu conheci o Wilson, a gente começou ali um contato, um relacionamento. E eu morava aqui com um primo Aham, e uma prima juntos. A gente morava juntos, trabalhávamos no mesmo comércio. aham. E aí a minha prima, como a gente sempre era acostumada a fazer isso, né? Vamos trazer a pessoa que a gente está conhecendo, vamos trazer para a família, para todo mundo ali conhecer e tal. E aí nós marcamos um almoço, um belo domingo. Nós não fomos trabalhar nesse dia, eu e essa prima, e resolvemos fazer um almoço. E ela falou: olha, vamos fazer um almoço à goiana, né? Para ele, vamos receber ele com o que o goiano mais gosta. Isso, claro.
E o que o goiano mais gosta? Frango caipira, Piqui, piqui e guiroba. guariroba, né? E assim fizemos. Muito bem. Convidei ele, É ele gueiroba ou é guariroba? é guariroba. É guariroba. É. E aí fiz o convite, ele de pronto aceitou. E aí ele chegou para almoçar. Quando eu fui recebê-lo no portão, ele já deu assim, a hora que eu abri o portão para ele entrar, ele não me cumprimentou e já fez a pergunta: o que você está fazendo de almoço? Eu achei aquela pergunta assim muito inusitada, né? A pessoa nem entra e já. Mas muito bem, eu respondi, né? Com muita educação, eu falei: ó, nós estamos fazendo um banquete goiano para te receber. Aí ele falou: tem piqui? Eu falei: faz parte do banquete. Pois muito bem. Daqui 5 dias eu volto na sua casa. Muito obrigado pelo convite. E entrou no carro e foi embora. Até o Renato não aguentou. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Tá, tudo bem. Não, bicho. Aí, não, tem que rir mesmo, gente. Enxugar a lágrima. Tô chorando aqui. Mas na hora não foi de rir, não. Tchau e benção. Eu, como uma boa filha de italiano, eu falei umas boas assim, eu fiz uns bons xingamentos. Foi. Cheguei, bom, como ele já tinha ido embora e eu tava assim, com raiva, cheguei, fechei o portão e fui lá na cozinha falar para minha prima que o convidado tinha ido embora sem falar nenhum bom dia. Aí, e eu sem saber o motivo, porque ele não me respondeu. O que tua mãe falou disso tudo? Quando eu tô ali explicando para minha prima o acontecido, o telefone da casa toca. Naquele tempo não tinha negócio de celular, todo mundo com celular, era telefone fixo. Isso. O telefone tocou. Eu fui lá e atendi. Era quem? Ele. O dito cujo. Aí ele foi: olha, eu quero te pedir perdão, desculpas, eu vou te explicar o acontecido. Aí é que ele foi me explicar. Porque esse era do cheiro. Exato. Ele não suportava o cheiro do piqui, passava mal, ele tinha náuseas, ele Passa tinha mal, dor de cabeça. enjoa, vomita. E aí ele foi me explicar o motivo dele ter tido aquela atitude, ter me deixado ali de boca aberta. Eu compreendi, mas também fiquei chateada, né? E os xingamentos ficaram, hein, Paulo? Ficou valendo. Muito bem, então quer dizer, de piqui eu já sabia que eu jamais poderia comer ou ter isso na minha casa, caso eu... Já de cara, já resolveu. Então, a partir daquele dia, eu era uma pessoa que gostava muito, eu comecei a odiar. Então, por amor. Por amor. Então a gente faz muita coisa por amor, né? E uma das coisas é deixar de comer coisas que você gosta. E assim foi do dia que eu conheci o Wilson até hoje. Eu nunca mais, minhas panelas viram piqui na minha casa. Eu nunca mais comi piqui. Isso tem quase 30 anos já. Cunhada, eu sei que a gente está terminando, mas assim, por que eu te chamei aqui? Eu não podia deixar de passar também. A gente sabe que vocês são referências de família, vocês são pastores da família. E a gente está num mundo hoje muito desequilibrado em relação à família, né? Verdade. Dificilmente a gente vê um casal assim, né? Equilibrado nas finanças, equilibrado nas emoções, equilibrado na criação de filhos, familiarmente. Então, assim, há muito desajuste. Eu queria que você falasse um pouco para as famílias agora, para a gente encerrar esse podcast. O Wilson falou muito de empresa, falou também de família, importante, as raízes, o fenômeno que foi isso na vida dele. E eu também tenho isso como exemplo de fé e prática. Mas diante de tantas famílias desajustadas, e por isso que eu pedi esse exemplo, né? Porque isso não foi pauta para vocês se separarem, né? Pelo contrário, né? Então, diante disso, o que você falaria
para as famílias hoje? Porque vocês passaram muitos perrengues juntos, Sim. né? Muitas dificuldades para estarem hoje onde vocês estão. Muito. Então, fala um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o principal, pastor, é como o Vils falou, é a gente ter no coração e na nossa mente que a gente não é guiado por qualquer coisa ou qualquer pessoa. A gente é guiado por um ser supremo, o nosso papai lá do céu. Então, uma coisa também que eu devo ao Wilson é a minha conversão. Uau. Né? Porque eu era católica, de família católica, apostólica, e eu era frequentante, eu era assídua na igreja. Eu acompanhava minha avó, eu acompanhava minhas tias, nas procissões, nas comemorações da igreja. E a gente se afasta porque a gente cresce, a vida vai tomando outros rumos, e um dos rumos foi, quando eu vim para cá, foi conhecer uma pessoa que era totalmente diferente da religião que eu tinha na época, e eu conhecer Jesus. Então, esse foi assim o maior presente nessa minha vinda e no momento que eu conheci o Wilson, né? Porque Deus abriu essa porta para mim. Então, em relação à família, nós casamos e nós não tínhamos recursos. Então, eu nunca deixei de trabalhar. Eu trabalho desde que o Wilson me conhece. Trabalho até hoje. Né? Então, assim, ele mudou de empregos algumas vezes nesse decorrer desse tempo. Eu tive só 2 empregos, então hoje eu trabalho num emprego que eu tenho 23 anos de trabalho num lugar só. Né? Pretendo me aposentar nesse trabalho. E nesse período criamos nossos filhos, constituímos o que a gente tem hoje com dificuldade. Então, nesse período, o Wilson foi trabalhar numa empresa onde ele viajava. Ele passava o dia fora, viajava de manhã e voltava à noite. Então, ele sempre teve esse cuidado de nunca dormir fora de casa. Né? Então, isso é muito importante, porque hoje a gente vê os pais de família que às vezes precisa trabalhar, né? E deixam as famílias, as esposas, os filhos sozinhos, viajam, passam 15 dias, 20, 30 dias fora. Gente, uma família ela nunca vai se estruturar dessa forma. A ausência de pai, de mãe, isso é notório hoje em dia nos filhos. Os filhos hoje buscam coisas fora de casa porque não tiveram lá dentro de casa. Não tiveram no seio familiar. Né? E o Wilson sempre teve essa preocupação, e eu também. Então, criamos nossos filhos com a ajuda dos meus sogros. A gente sempre morou do lado deles, tivemos esse privilégio também, que eu considero assim. Às vezes, muitas pessoas não acham um privilégio morar perto dos sogros, mas eu abracei a família do Wilson como se realmente fosse a minha. Então, aquele ditado de que você casa com alguém, você casa com a sua família, eu abracei essa palavra para mim. Eu amava meu sogro. É como se ele fosse um pai. Ele cuidou de mim como meu pai. Isso. Não podia fazer, ele fez por mim. E até hoje, todos vocês fazem. Então, assim, eles nos ajudaram a criar nossos filhos. Né? Então, isso é muito importante. Quando você se dá bem com a família do seu esposo, ou vice-versa, porque uns vão sempre precisar dos outros, né? Então a gente sempre precisa dessa união, né? Às vezes você precisa viajar, o seu filho está doente, sempre você está precisando do favor de alguém. Então isso é muito importante. E quando você tem o favor de uma pessoa da sua casa, da sua família, é muito bom, né? Saber que aquela pessoa está se importando com você, né? Com tudo que está acontecendo à sua volta. Então, nós criamos a nossa família assim, pertinho
da família do Vilso, que era a família que tínhamos aqui, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Criamos nossos filhos indo para a igreja. Nós tivemos esse zelo de ensinar a palavra para eles, ser exemplo, Dizimistas. né? E ser exemplos de pais. Isso é outra coisa muito importante hoje. Não adianta você levar seu filho na igreja e querer que seu filho aprenda alguma coisa lá, se dentro de casa ele não está tendo esse ensinamento, esse exemplo. Se dentro de casa você é uma pessoa desestruturada, você não tem condições de cuidar dos seus filhos, né? Hoje a gente vê aí pais que ficam doidos para acabar as férias das crianças para levar elas para a escola. Porque na escola acham que lá vão educar os filhos para eles. Não, os filhos são educados em casa, no seio da família. Nós temos essa responsabilidade. E o que eles vão se tornar vão ser responsabilidade sua também. Bem. Por mais que você não tenha culpa daquilo, né? Então é muito importante. Então, pais, hoje, os que vão constituir família, os que estão com filhos pequenos, tenham isso no coração de vocês, na mente. Amém. É importante você levar os seus filhos na igreja, ensinar a palavra de Deus para eles, não só lá na igreja, mas em casa. Ter um momento em que você senta e você faz ali aquela comunhão, e você faz uma oração, e você abre uma Bíblia, e você consegue ali discutir com eles o que eles estão entendendo, o porquê de cada coisa, entendeu? Mas tenham isso como algo principal. A estrutura da sua casa, da sua família, é o que vai levar os seus filhos a serem pessoas do bem, a terem sucesso na vida. Uau. Maravilha, maravilha, cunhado. Como é bom ouvir vocês. Obrigado, Vilso. Obrigado, Lúcia, por compartilhar dessa jornada de vocês, da fé, da sabedoria, da experiência de vocês conosco, né? Que esse episódio desse Foxcast aqui inspire outros irmãos, inspire empresários, líderes, pais de família, mães de família, a construírem juntos com propósitos. Então, assim, que Deus possa estar abençoando vocês ricamente, que os sonhos de vocês, os planos de vocês se consolidam no Senhor, terminem, porque eu sempre digo que começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Que o avião, quando ele começa a decolar, ele só decola no final da pista. Então o homem, ele gasta toda uma vida para construir um legado, uma imagem, mas ele também pode destruir essa imagem em poucos minutos. Então a minha oração é que vocês preservem essa imagem, que os filhos de vocês conseguem promulgar isso para frente, esse legado de vocês. Deus abençoe você, Vilso, a você, minha cunhada, Lúcia. Obrigada. E também por apoiar esse projeto como patrocinador. Amém. Nós agradecemos. Fica aí as suas considerações finais. Eu quero finalizar incentivando a investir no reino. Porque aquele que investe no reino, independente do que o seu investimento vai acontecer, invista no reino, porque é um terreno fértil. Invista na igreja local onde você congrega, porque ali vai ser vidas trabalhadas. Graças a Deus, eu tenho esse grande privilégio e quero continuar fazendo isso. Amém. Porque eu tenho visto no meio aonde eu congrego, na igreja que eu congrego, Deus transformando vidas. Então, não se preocupe em ser milionário. Se preocupe em servir ao Senhor. E o crescimento vai vir natural.
Amém. Obrigado. E eu quero agradecer aqui por ter participado. Boa participação. E te parabenizar, pastora Milson, a Meire, pelo programa, né? Eu tenho acompanhado aí os programas de vocês, as entrevistas, sempre muito ricos, cada um com um assunto diferente, mas todos envolvidos aqui na parte espiritual também, né? Tudo tem relação com Deus, porque a gente não caminha sem Ele. É verdade. Então, parabenizar vocês e também dizer que é uma honra participar, é uma honra estar perto de vocês, ter você e Meire como nossos líderes espirituais, né? Se hoje somos o que somos, e a gente às vezes somos vistos com admiração por algumas pessoas, pelo casal, pela família que somos, não foi construído apenas por nós, né? Mas vocês também, nessa caminhada aí, vocês têm uma grande parte nisso, viu? Ninguém faz nada grande sozinho, né? Se verdade, fizer, não é grande, não é grande. Nós somos uma família. Obrigado, viu? Obrigado. Preserve isso sempre, viu, Wilson? Viu, Lúcia? Amém. A casa de vocês é um lugar de ajuntamento. Amém. E é como eu sempre tenho pregado, quando você serve no reino, a sua casa passa a ser um lugar de destino, um lugar de honra. E a sua casa é um lugar de honra e de destino. Amém. Obrigado, viu? Amém. Pessoal, estamos terminando aqui o nosso episódio de hoje. Quero agradecer a Visão Transporte mais uma vez, a Design Móveis e Decorações, Marcos Construtora e Empreendimento, Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapage e a Votuc. Obrigado a vocês que todo mês têm contribuído com esse programa, para ele permanecer no ar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e que Deus faça prosperar vocês ainda mais, em nome de Jesus. E a você que está conectado conosco, muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente. Shalom, a paz do Senhor, que Deus te abençoe.